Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Alexandre, professor de Química. Então a aula de hoje é Química 2, módulo 1, ok? Então pessoal, o que nesse módulo nós temos de importante? Esse módulo trata justamente da questão da atomística, né? Como é que esse modelo atômico surgiu, esse conceito de átomo? O conceito de átomo é muito antigo, data do século IV a.C. Então, naquela época, tinham lá os filósofos, né? Os filósofos gregos, os atomísticos, Demócrito, Leucipo, e naquele momento surge o conceito de átomo. É óbvio que esse conceito é precário, é arcaico, é meramente filosófico. Então, para aquele pessoal daquela época, átomo era uma esfera, era uma estrutura maciça, indivisível e indestrutível. Então, nesse nosso módulo 1, módulo de hoje, vamos tratar justamente isso. Como é que se deu a evolução do modelo atômico? Como é que os cientistas conseguiram detectar que essa estrutura, que no caso é o átomo, é cheio de espaço vazio e tem carga elétrica. Ok? Vamos lá então? Acompanhe na tela, por favor. Observe, os átomos abaixo e compare o número de prótons e elétrons de cada um. Então, na imagem aí, você pode observar muito bem, nós temos aí na imagem, essa esferazinha aqui de vermelho é justamente o próton. Próton, portanto, pessoal, é uma partículazinha positiva. Circulando aqui ao redor do núcleo, temos uma região chamada eletrosfera. Nessa região, nós temos aí os elétrons. E esse elétron tem justamente uma carga negativa. Essa esfera amarela corresponde ao nêutron, que é uma partícula de carga nula. A importância do nêutron ele consegue inibir a repulsão que existe entre os prótons. Então, se não tiver repulsão, o próton não vai desmanchar. Então, se não tiver nêutron, pessoal, na verdade, você não conseguiria ter uma estrutura estável, né? Uma estrutura atômica estável, ok? Temos aí outro exemplo. Então, você percebe, observando os átomos abaixo, comparando, né? Que a quantidade de elétron e de próton é exatamente a mesma. Bom, pessoal, traduzindo, isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que se a quantidade de próton é igual a de elétron, o átomo corresponde a um sistema eletricamente neutro. Ou seja, a quantidade de carga positiva é exatamente igual a quantidade de carga negativa. Isso o torna uma estrutura eletricamente neutra. Na verdade, teve um químico, né, chamado John Dalton, que criou um modelo dos átomos, dizendo que os átomos diferentes teriam número de prótons diferentes e massa diferentes, tamanhos diferentes. Esse modelo é do século XVIII para o XIX. Ainda é um modelo rudimentar. Logo após esse modelo, vem um modelo já do século XX, que é do Ernest Rutherford. Ele pegou uma lâmina de ouro e começou a bombardear com a partícula alfa, percebendo que a partícula alfa passava pela lâmina de ouro. Isso quer dizer o que, portanto? Que se uma partícula grande passou numa lâmina de ouro, isso quer dizer, portanto, que o ouro, que é feito de átomos, está cheio de espaço vazio. Então, entendam que o nosso átomo, a estrutura atômica, esse átomo é cheio de espaço vazio. Tem um núcleo, que é uma esferazinha, e tem os elétrons circulando nas órbitas distantes desse núcleo. Então, a maior parte do átomo é espaço vazio. Então, tudo que existe, na verdade, é composto de espaço vazio. Ok? Acompanhe na tela. Então, como eu dizia, esses átomos são sistemas eletricamente neutros. E o número de próton é exatamente igual ao número de elétron. Muito bem.
Temos aí a tal da IUPAC, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Esse símbolo que está aí segue um padrão internacional, onde Z é o número atômico e A é o número de massa. Portanto, esse Z, na verdade, ele corresponde à quantidade de próton. Ou seja, o que vai identificar um elemento químico é a quantidade de próton. Se você observar na tela aí, o que acontece? Esse átomo de carbono aqui, ó, ele tem número atômico 6. Isso quer dizer que ele tem, portanto, 6 prótons. Ao mesmo tempo, o átomo de cloro apresenta aí 17 prótons. Então, o nome do elemento cloro. Esse A corresponde ao número de massa. Número de massa nada mais é do que a soma de próton mais nêutron. Então, somando próton mais nêutron, 35. Traduzindo, a massa de um átomo está situada na região central. Se o átomo tem 17 prótons, o número atômico, portanto, é 17. E como eu acabei de explicar aqui, o átomo é um sistema eletricamente neutro. Se ele tem 17 prótons, ele também tem 17 elétrons. E nêutron é o que falta para 35. Isso quer dizer o que, então? Que o que vai identificar um símbolo de um elemento químico é a quantidade de prótons. Portanto, o único elemento que tem 17 prótons é o cloro. Na imagem do lado, observe o átomo de ferro, né? O átomo de ferro tem número atômico igual a 26. O único elemento que tem 26 prótons é o ferro. Então, é o símbolo do ferro aí. A massa corresponde a 56, que nada mais é que a soma de próton mais nêutron. Ele tem 26 prótons, portanto, ele é o 26º elemento da tabela periódica. Você sabe que a quantidade de próton é igual a elétron. E o nêutron é o que falta para 56. Se você, na verdade, pegar e somar aqui, somar 30 nêutrons mais 26 prótons, você vai chegar justamente nessa massa aqui, ó. Então, a massa, na verdade, é o quê? É a soma de próton mais nêutron. Agora é o seguinte, eu dizia que o átomo é um sistema eletricamente neutro, correto? Correto. Entretanto, eu não falei de estabilidade. Na verdade, o termo estabilidade está ligado a uma regra, chama regra de Lewis. Lewis, ele comparou os átomos aos gases nobres. Portanto, segundo Lewis, um átomo adquire a estabilidade quando ele apresentar 8 elétrons na última camada, ou 2 elétrons na camada K. Isso quer dizer, portanto, que, em princípio, o átomo neutro não está estável. E aí ele vai ter que perder elétron ou ganhar buscando a sua estabilidade. Então, aí entram os íons. O que é o íon? Íon não é átomo, porque átomo é um sistema eletricamente neutro. E o íon é justamente um átomo, foi um átomo que perdeu ou ganhou elétron. Ele perde elétron ou ganha buscando o quê? A estabilidade. Então, acompanhe na imagem aí. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamado de cátion. O átomo de ferro, por exemplo, o átomo de ferro aí perdeu 3 elétrons, então ele tem 26 prótons e tem 23 elétrons, ele tem um excesso de carga positiva. E quando o átomo perde elétron, portanto, converte-se em cátion. Quando o átomo ganha elétron, ele vai converter-se em ânion. Esse ânion
tem um excesso de carga negativa. Então, se você observar a imagem, tem o oxigênio, que tem uma massa igual a 16, ele tem 8 prótons, só que tem um 2 menos em cima. Esse 2 menos está indicando que ele ganhou 2 elétrons. Portanto, está com excesso de elétron. Então é isso aí, pessoal. Tudo tranquilo? Ok? Sossegado? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!